Palavras às Nações, com o pastor Ronaldo Terentim. Olá pessoal, nós vamos hoje estudar sobre um assunto muito polêmico que no decorrer dos anos tem trazido até alguma controvérsia acerca da interpretação do que é predestinação. E fica então a pergunta para nós iniciarmos nosso estudo: predestinação existe ou não existe? Nós vamos basear em alguns versículos. A Bíblia não cita muitas vezes esse nome predestinação, essa palavra predestinação. Romanos 8:29, Romanos 8:30, Efésios 1:5 e Efésios 1:11. Ficam aí as referências, mas eu, para fazer esse estudo, vou estar me baseando em Romanos 8:30, que diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós vimos aí que são 4 verbos principais que denotam uma ação de Deus, que é o sujeito que está conjugando esses verbos. O sujeito inclusive está oculto nesse versículo, mas nos anteriores a gente acha a pessoa de Deus. Então Deus é quem predestina, Deus é quem chama, Deus é quem justifica, Deus é quem glorifica. Nós vamos ver então como é que funciona a predestinação. Sabemos que existem duas linhas, duas correntes teológicas. Uma é baseada na interpretação de Calvino e a outra baseada na interpretação de Armínio. Calvino dá a interpretação para predestinação da seguinte forma: o homem nasce e ao nascer já está determinado o seu futuro. Já está predestinado o homem ou para ir morar no céu ou para ir para o inferno. Essa é, em resumo, a conclusão de Calvino. Já Armínio chega à seguinte conclusão: o homem nasce e no decorrer da sua vida ele vai fazer as suas opções que vão conduzi-lo ou ao céu ou ao inferno. Então a predestinação é um grupo, é um conjunto, e a pessoa tem que se enquadrar para fazer parte desse conjunto dos predestinados. Eu quero trazer uma humilde colaboração nesse grande dilema, né? Inclusive essas duas correntes teológicas é que formam a maior parte das igrejas evangélicas no dia de hoje. A igreja presbiteriana, por exemplo, que é da linha calvinista. O homem já nasce e já está predestinado o seu futuro. E outras igrejas evangélicas seguem a linha arminiana, que diz que o homem nasce e ele tem a opção de se enquadrar para ser um predestinado para ir morar no céu. Nós vamos ver então, e eu vou tentar representar isso que eu estou falando através de algum gráfico. Podemos pegar aí o primeiro grupo de pessoas, que fala no Romanos 8:30, aos que predestinou, né? Então poderemos formar um conjunto, como aqueles conjuntos de matemática, né? Conjunto dos predestinados. E podemos colocar um subconjunto dentro desse conjunto, que está contido no conjunto de predestinados, o segundo grupo, que é os chamados. Aos que predestinou, a esses também chamou. E ainda um outro subconjunto dentro desse segundo subconjunto, chamado o conjunto dos justificados, que está contido no conjunto dos chamados. E ainda um último conjunto, que é o conjunto dos glorificados, que está contido nos 3 conjuntos anteriores. Mas quem são então os predestinados? Eu quero dar aqui algumas referências e em cima dessas referências afirmar que todas as pessoas são predestinadas para a salvação. Deus não criou ninguém para ir morar no inferno. Mateus 11:28: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uma referência. Mateus 19:29: todo aquele que tiver deixado casa e ele vai, receberá 100 vezes mais tanto, e ele dará vida eterna. Mateus 19:29.
Temos ainda Mateus 22:9. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrares. Todos. Podemos ver a palavra em comum, todos aí. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Novamente aí, toda criatura. E João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu chego à conclusão que o todo aí, todos, são predestinados para a salvação. Todos. Deus criou todos os homens com o intuito de enviá-los ao céu. Se nós quisermos nos basear ainda num versículo, nós podemos nos basear no Salmo 127, que diz que os filhos da mocidade são como flechas na mão do valente. Nós entendemos aí que o valente são os pais e os filhos as flechas, conforme diz o versículo do Salmo 127. Então, o pai lança um filho para ele acertar, atingindo um determinado alvo, para ele estudar, adquirir uma determinada profissão, honrosa e assim por diante. E esse é o alvo que o pai lança o filho. Deus, como Pai Supremo, Ele também nos tem como flechas. E Deus, quando nós nascemos, Ele também nos lança, nos direciona a acertarmos determinados alvos. Mas por que nem todas as pessoas, então, no final da vida, vão ser pessoas bem-sucedidas, que também vão herdar a salvação? Porque essas pessoas estarão errando o alvo. Mas Deus predeterminou que essas pessoas chegassem, alcançassem, atingir o céu. Então, são predestinadas para a salvação. E elas acabam errando o alvo. Inclusive, a palavra pecado no original, ou o verbo pecar no original, significa errar o alvo. Então, a pessoa, quando peca, está se desviando do alvo a qual Deus o predestinou para atingir. Vamos então para o segundo conjunto aí, que está contido dentro dos predestinados, que é o conjunto dos chamados. Vamos ver quem são esses chamados. Podemos citar aqui Romanos 1:5, né? Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então, chamados. Vamos ver quem são esses chamados. Vimos que os predestinados são todos. E os chamados, quem são? Vamos dar outro versículo aí para ficar mais claro quem são esses chamados. Mateus 22:14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, vimos que no conjunto anterior dos predestinados são todos. Agora, já nos chamados não são todos, são muitos. Né? Então, aí vê que alguns ficaram como predestinados para ser salvos. Deus criou para eles serem salvos, mas agora eles não dão ouvido ao chamado e acaba muitos dando ouvido e se enquadrando nesse versículo aí para ser chamado. Né? E então, os predestinados são todos, os chamados muitos. Vamos para o terceiro subconjunto aí, que é o subconjunto dos justificados. Quem são os justificados? Podemos citar vários versículos, né? Mas vou deixar Lucas 18:14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aqueles, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então digo-vos que esse desceu justificado. Nem todas as pessoas são justificadas. Justificado significa ser tido por justo, ou se tornar justo. Então, vimos que a pessoa é predestinada. Aí vem o segundo conjunto, os chamados. E agora estamos dentro do terceiro conjunto, que é o conjunto dos justificados. E quem são esses justificados? No versículo anterior que nós vimos, diz que muitos são chamados, mas poucos os justificados. Então, poucos escolhidos. Então vimos que nem todos os chamados vão ser justificados. Então, os justificados não são tantos, não são muitos. Então, vamos ver em Atos 3:39, de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo o que crê nele. Todo que crê é justificado.
todo aquele que crê é justificado. Mas não são todos os homens, nem todos os predestinados, nem todos os chamados, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós podemos voltar então ao gráfico inicial e chegar à seguinte conclusão: os predestinados são todos, os chamados são muitos, os escolhidos ou justificados são poucos. Tá vendo que está diminuindo aí os componentes de cada subconjunto. Poderíamos citar várias outras referências a ele, como Gálatas 3:11, dentro de justificado, né? Poderíamos citar Mateus 22:14, Gálatas 2:16, 1 Coríntios 6:11, Romanos 5:1, e todas essas referências. Romanos 3:24, né? E Romanos 3:28, e assim mais outros, mostrando que nem todas as pessoas são justificadas diante de Deus, são poucos. E agora chegamos ao último grupo, ao último subconjunto, os glorificados. Quem são esses glorificados? Esses que receberão a glória. Os glorificados são aqueles que passaram, nasceram como predestinados, deram ouvido ao chamado, foram justificados e agora aguardam a glorificação. A glorificação se dará somente quando a pessoa for levada para os céus. Ele deixará esse corpo corruptível, esse corpo que pode ser corrompido por doenças, enfermidades, pelo pecado e assim por diante. E esse corpo será transformado. A Bíblia nos diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Essa é a grande promessa. Mas a Bíblia também diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, o homem, ele é predestinado para a salvação, ele tem que ouvir o chamado, dar atenção a esse chamado, ele tem que receber a justificação através de Cristo, e ele vai receber a glorificação quando do arrebatamento da igreja e da ressurreição dos justos. Então a pessoa tem que ir se enquadrando e evoluindo, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. A pessoa que um dia esteve na igreja e regredir, ela pode perder a sua salvação, pode perder o direito de morar no céu. Ninguém tem cadeira cativa nos céus. Os céus, ele é para quem permanecer fiel até a morte. Fica aí então essa palavra, espero que não tenha complicado até um pouco mais ainda essa controvérsia e até algumas polêmicas dentro do tema predestinação, mas fica aí uma pequena contribuição. Que Deus abençoe, que você possa ter ouvido e entendido essa palavra e medita mais vezes nela, né? Naquilo que eu não fui claro, que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Deus abençoe, muito obrigado.